Bora lá, galera. Boa tarde. Começando aqui mais uma aula de inglês. Hoje eu resolvi trazer um tópico um pouco diferente, tá? A gente já falou bastante, a gente já viu bastante sobre regras, sobre interpretação de texto. Então hoje eu trouxe um pouco para diferenciar um pouco. Eu resolvi falar hoje sobre pronúncia. Como eu já falei para vocês, algumas letras, principalmente as vogais, quando elas aparecem juntas, elas têm um determinado som. Existem combinações. É claro que tem muita variação, é uma coisa que você vai acostumando aos poucos, não tem assim uma regra geral, mas existem muitas combinações que quando você aprende fica mais fácil, você já aprende aí a pronúncia de várias palavras. Então hoje aqui como destaque eu trouxe o som de algumas vogais juntas, o som do U quando ele não tem pronúncia de U, e eu trouxe também o som do G quando ele não é pronunciado e quando ele é pronunciado. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. No caso, veja aqui exemplos de palavras em que o G ele não é pronunciado, em que ele é mudo. Quando é que ele não é pronunciado? Em palavras longas. Quando ele aparece no final da palavra, em palavras longas. Veja aqui, shopping, talking, sleeping. Veja que não aparece o som do G. Quando é que ele é pronunciado? Em palavras curtas, tá? Veja esses exemplos aqui. Long, gang ou gang e ring. Eu não trouxe a pronúncia, a tradução dessas palavras, tá? Porque o destaque aqui é apenas a pronúncia. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí as palavras que vocês não conhecem ainda o significado. Ó, veja que em algumas palavras o U ele tem um som parecido com o nosso A com acento circunflexo, tá? Que ele fica com esse som do A, como se fosse o A acentuado. Veja essas palavras: bud, buzz, Sunday, crush, good. Observa também que em inglês, quando a palavra termina com D ou com T, não tem esse som como em português, que tem som chiado. As pessoas falam chat, cut. Não, em inglês o som é bem mais breve, bem mais curto. Outra combinação de vogais que vai ter sempre o som de I. Aliás, claro que tem exceções também, dependendo da outra palavra que vem próximo. Mas veja aqui esses exemplos, quando o E e o A tem um som do I. Speak, lead, meet, eat, please. Tá certo? Veja que aparece essa combinação. E-A, que na palavra tem um som apenas de um I. A outra combinação também, como muitos vocês já conhecem, é do E junto. Do E junto, quando vem o E duas vezes. Tem também o som de I. Speed, keep, feel e deep. Tá certo? Eu trouxe aqui também outro destaque dessa palavrinha aqui, o it, que muita gente fica meio confuso no uso dela, como é que é a tradução. Porque assim, tem coisa no inglês que você não tem que se prender à tradução, tem que saber quando é que usa. No caso desse it aqui, é saber quando é que a gente usa ele. Por exemplo, a gente tem os pronomes aqui que a gente já conhece, I, you, he, she, we, you e they. Esse it, quando é que a gente usa ele? Ele é um pronome que é também chamado no inglês o pronome neutro. Por que neutro? Porque ele tanto é usado para coisas que não são pessoas, por exemplo, cadeira, animal, cachorro, como ele também é usado em frases impessoais, em frases que já começam com o verbo. Veja esses exemplos aqui, ó. Em inglês, em português a gente pode falar está chovendo. Já começo aqui com o verbo está. E aí, como é que fica em inglês? Em inglês eu tenho que colocar esse it no final, no iniciozinho da frase. It's raining. Outro exemplo, está quente. Se você estiver falando de algo e quer dizer está quente, tem que começar com o it, do inglês. It's hot. Outro caso também é para você, quando você estiver falando, por exemplo, de horas, qualquer outro exemplo por exemplo, nesse caso aqui, para se referir a um período do dia, você vai falar é meio-dia. Veja que em português a frase já começa com o verbo, com o é, não é isso? Deixa eu ver aqui.
Nesse caso também, você vai usar o it no início da frase em inglês. Você vai falar de algo também, vai descrever alguma coisa, vai falar é grande ou é pequeno. Esse é, no inglês, vai ter que começar com o it. No exemplo aqui, é grande, it's big. Certo? Então, você vai usar o it no início de frases, quando em português a tradução seria está ou é. O outro caso do it também, ele é usado meio que como um pronome relativo, para se referir a algo que já foi citado. Veja nesses exemplos aqui, tem dois exemplos como se fosse um diálogo, uma pergunta e uma resposta. Nesse primeiro caso aqui, ó, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? A outra pessoa responde, yes, I like it. Esse it no final está se referindo ao quê? Está se referindo a sorvete, ou seja, algo que já foi mencionado na pergunta, para não precisar repetir. Você gosta de sorvete? Sim, eu gosto de sorvete. Para não precisar repetir a palavra que já foi mencionada, se usa o it. Veja outro exemplo aqui, nesse outro, simulando como se fosse um diálogo. Have you seen that movie? Você já viu aquele filme? A outra pessoa responde, yes, I have seen it several times. Sim, eu já vi várias vezes. Nesse caso aqui também, a pessoa usou o it para se referir ao quê? Ao movie, ao que já foi perguntado, para não precisar repetir. Então, o it é usado também nesses dois casos aqui, em início de frases, em verbos impessoais, como o verbo ser e o verbo estar, e também como pronome relativo, para se referir a algo que já foi mencionado numa frase, tá certo? Então, por hoje é só trouxe esses dois destaques aqui. Eu vou deixar também um vídeo para outro vídeo aula do YouTube para complementar o tópico e também vou deixar um quiz para vocês responderem de acordo com o que eu passei, tanto aqui nesse vídeo quanto no vídeo que eu vou baixar do YouTube, tá certo? Que eu vou disponibilizar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem deixar tanto no grupo como na plataforma ali na seção de comentários, tá? Qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, relacionado a qualquer outro tópico do inglês, tá certo? Então é isso, galera. Até a próxima.